Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 145 da biografia de São João Crisóstomo, escrita pelo padre Félix Arrarás. Estamos aqui no início do capítulo intitulado Não se faça a minha vontade. A mais importante preocupação política do Império do Oriente tornou-se, pois, suprimir, com discrição e urgência, o bispo encarcerado. O assunto não carecia de espinhos, pois, se o santo fosse executado oficialmente, com toda certeza voltaria a abrir-se a cratera do furor popular. Além disso, os pobres de Constantinopla, muitos deles pagãos e judeus, que o tinham na conta de pai, haviam tornado a cerrar fileiras em torno do palácio episcopal, onde João se encontrava preso, de modo que era impossível tomar qualquer medida às ocultas. A peripécia assume agora vezos de romance policial. Como melhor solução, Eudóxia e seus sequazes, contando com as bênçãos dos Judas episcopais, decidiram contratar um assassino de aluguel. Às custas, é evidente, do erário público, e a polícia não tardou a encontrar um que se mostrou disposto a realizar a façanha. Os guardas que vigiavam o bispo receberam ordens de não ver nem ouvir nada. Mas durante várias semanas, o pistoleiro, perdoe-se o anacronismo, nada conseguiu, pois tentasse o que tentasse, topava sempre com um grupo de seguidores do santo. Por fim, descobriu um estratagema. Simulou um ataque epilético. Naquele tempo, não se socorriam esses casos, mas deixava-se o ataque terminar por si. E entre as convulsões, conseguiu rolar até a cela de Crisóstomo. De punhal na mão, abriu a porta e ia desempenhar o seu macabro ofício, quando foi agarrado por trás por um dos servidores do bispo. Interrogado, confessou tudo e pediu perdão ao santo, dizendo-lhe que nada tinha de pessoal contra ele, mas precisava ganhar a vida. Para salvar as aparências, a polícia levou-o e trancafiou-o no xadrez, mas logo foi posto em liberdade, por sinal, a pedido do próprio João, que redigiu uma carta ao prefeito solicitando que se concedesse um indulto ao pobre infeliz. Como a polícia se mostrara incompetente, as episcopais serpentes resolveram tomar o assunto nas próprias mãos. Contrataram um segundo assassino, este sim, um verdadeiro profissional, que não precisou simular estratagemas para chegar até o santo. Preferiu deixar atrás de si um rastro de 7 cadáveres, apunhalados antes de poderem proferir um ai. Apenas uma das vítimas viveu tempo suficiente para dar o grito de alarme, circunstância
que impediu, mais uma vez, a realização do plano. O profissional revelou que tinha sido contratado por um sacerdote palaciano, e assim ficou a descoberto de onde partiam as ordens, de modo que desta vez já não valia a pena cobertar nada. A polícia simplesmente conduziu-o para fora da cidade e deixou-o em liberdade. O assassino, né? Então, aqui nós vemos, né, que existia uma casta de sacerdotes, né, que seguia os interesses, né, e as vontades do palácio, né, e provavelmente aqui se referindo a Eudóxia, né. Então, a Eudóxia era uma mulher que controlava os sacerdotes, né, que queriam matar, exterminar São João Crisóstomo, né. A imperial camarilha refervia. Era preciso lançar mão de meios mais decisivos para eliminar o bispo. Mas como arrancar ao indeciso Arcádio a necessária ordem de execução? Afinal, pensava este, sempre era possível que se tratasse realmente de um santo, apesar de todos lhe assegurarem o contrário. E o cristianíssimo imperador não desejava atrair sobre si as iras divinas. Foi preciso, mais uma vez, que Acácio, Antíoco, Severiano e Cirino pusessem em jogo toda a sua autoridade episcopal, assegurando-lhe, abre aspas, príncipe, foste nomeado imperador por Deus, a fim de que te seja permitido fazer tudo o que te agrade. Não sejas, portanto, mais clemente que os sacerdotes e mais santo que os bispos. Fecha aspas. Então, Acácio, Antíoco, Severiano e Cirino são clérigos, né? Que estavam falando isto para o Arcádio, dizendo que ele foi feito imperador por Deus e que isso permitia que ele fizesse qualquer coisa que agradasse a ele, né? A ele Arcádio, não a ele Deus, né? Enfim, convencido, Arcádio acedeu, mas no último momento, por via das dúvidas, comutou a pena de morte pela de desterro. A camarilha respirou aliviada. Não era ainda tudo o que queriam, mas uma vez afastado João da cidade, seria mais fácil resolver o assunto. Na manhã do dia 20 de junho de 404, 15 dias depois de Pentecostes, João olhou. Então, vai fazer agora 404. Mil. Se eu estiver fazendo a conta certa, né? 1820 anos que esse fato aconteceu, né? Tá certo? Proximamente. 1820 anos. Essa história, então, tem 18 séculos, né? Ou 2024? Não, 1620 anos, né? 1620 anos. Na manhã do dia 20 de junho de 404,
15 dias depois de Pentecostes, João olhou pela janela do quarto em que estava encerrado e pôde observar que o palácio episcopal se encontrava inteiramente rodeado pelo exército. Deve ter sorrido ao ver quanto estardalhaço faziam por causa de um pobre velho adoentado. Por volta do meio-dia, apresentou-se o legado imperial, dizendo-lhe, com a característica brevidade romana, que encomendasse os seus assuntos a Deus e partisse imediatamente. Desta vez, João não se opôs. Tinha tido sobejas provas de que seus inimigos eram prepotentes e estavam dispostos a ir até as últimas consequências. A fim de evitar um motim dos seus, ele mesmo propôs um estratagema para despistá-los. Mandou que se deixasse um cavalo à porta ocidental de Santa Sofia, encilhado e pronto para partir. E, entretanto, ele sairia por uma porta lateral que dava para o oriente e chegaria até o cais por ruelas secundárias. João sabia que desta vez a partida era definitiva. Despediu-se entre lágrimas dos seus irmãos bispos. Disse um mudo adeus à sua igreja, à sua tribuna, e prostrou-se depois em oração. Que estaria dizendo a Deus nesses momentos supremos? Certamente repetiria a oração de Cristo no Horto das Oliveiras. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Como a oração se prolongava, o diácono advertiu de que não se demorasse muito, pois um dos comandantes militares, Lúcio, recebera ordens de atacar a igreja e matar o santo ao menor pretexto. Sem um comentário, Crisóstomo levantou-se. A seguir, dirigiu-se ao batistério, onde se encontravam as diaconisas, viúvas consagradas à igreja, que moravam nas dependências do templo. A história recolhe o nome de algumas. Olímpia, nobre de origem, que dedicara a sua fortuna à dotação de igrejas e conventos, e era universalmente conhecida no Império pela sua santidade de vida. Pentádia, Procla e Silvina. Vinde aqui, disse-lhes o bispo. Chegou o fim do meu episcopado. Concluí a minha missão e pressinto que não voltareis a ver-me. A única coisa que vos peço é que continueis fiéis à igreja. E se alguém for nomeado para esta sede sem ter buscado o cargo por ambição, mas pelo assentimento de todos, obedecei-lhe como a mim mesmo, pois a igreja não pode estar sem bispo. E tende-me sempre presente em vossas orações. Fecha aspas para a saudação aqui de São João Crisóstomo, né? Depois partiu. Paládio anota, abre aspas, o anjo da igreja saiu atrás dele. Fecha aspas. Do lado de fora, crescia a emoção. Passaram as horas e o cavalo continuava diante da igreja. Por fim, espalhou-se a suspeita de que o bispo já não estaria lá dentro. Terão levado João? Encontra-se ainda na igreja? A inquietação
tomou conta da multidão. Uns correram em direção ao porto, outros dispersaram-se sem rumo, temendo alguma represália do poder imperial. No meio daquela confusão, começaram a ouvir-se gritos procedentes do interior da basílica. Eram os soldados que expulsavam das dependências episcopais os clérigos e as diaconisas fiéis a João. Temendo que o seu bispo estivesse em perigo, a massa humana que se encontrava na praça avançou sem controle, arrombando as janelas e as portas laterais do templo. Em pouco tempo, todo o interior era um mar de cabeças. Todos queriam saber notícias do bispo e reclamavam insistentemente a sua presença. Sobreveio então um triste acontecimento que marcou para sempre aquele dia com um sinal de luto. No meio dos clamores de protesto, ergueu-se uma voz de alarme: fogo! E não era brincadeira, pois as chamas já começavam a lamber o madeirame do teto. O pânico trouxe consigo uma rajada de loucura. Redemoinhavam as massas em todas as direções com um vozerio ensurdecedor. A pressão dirigia-se principalmente contra a porta central, que acabou por ceder diante da violência do desespero. Graças a isso, evitou-se a hecatombe que se avizinhava. Mas não foi possível evitar que o incêndio se propagasse. Não só devorou Santa Sofia, mas o grandioso palácio do Senado, que se erguia ao lado. Qual foi a origem do incêndio? Há historiadores, entre eles Sosomeno, que veem nele um sinal da cólera divina. Afirmam que a chama partiu da própria tribuna sagrada e acrescentam, para reforçar o aspecto milagroso, que o fogo deixou espaços para que as pessoas pudessem sair sem perigo. Não dispomos de dados seguros que nos permitam dar-lhes razão. Então, depois que o seu habitante ilustre, né, saiu da igreja de Santa Sofia, não é? Depois que, nas palavras de um historiador, né, o anjo da igreja saiu atrás dele, então esse fogo. Mas deixando de lado os que consideraram milagroso o incêndio, as opiniões dividiram-se. Muitos atribuíram-no a uma intenção perversa. A maioria dos que estavam reunidos na igreja eram cristãos e parece ter ouvido alguém, talvez algum alto funcionário pagão, inspirado em proezas similares praticadas tempos antes pelo imperador Valente, que fechou as portas para que todos ali morressem abrasados. Não se dizia todos os dias que os cristãos constituíam uma praga que era necessário eliminar? Segundo essa corrente, portanto, tudo teria sido uma obra de algum perseguidor de Cristo. Houve também os que culparam os próprios cristãos, a quem se achacavam desde antigamente as culpas de todas as calamidades públicas. Aqui nós estamos muito longe já de Nero, né? Que fez a mesma coisa com os cristãos, né? Pôs fogo em Roma e culpou os cristãos. Dizia-se que eram os deuses que as enviavam, irritados com o desprezo em que estavam caindo devido à nova seita. Isso era uma coisa comum.
em todo o império, né? Tanto no Ocidente quanto no Oriente. Para os inimigos de João, o incêndio fora uma represália do alto contra os que não tinham aceitado os decretos conciliares do Carvalho. Não é preciso dizer que esta interpretação foi a que prevaleceu, pois estava de acordo com os interesses palacianos. Então veja, o incêndio visto das várias perspectivas, né, de quem estava participando desse momento histórico, né? Os cristãos acreditavam, parte deles, no milagre, né? Outra parte acreditava na malícia do império. O império que tinha posto fogo, né? Ou um funcionário, um alto funcionário pagão do império, né? Tinha posto fogo para culpar os cristãos, né? E o palácio, né? Ou melhor, os clérigos do palácio, os sacerdotes comprados por Eudóxia, né? E sob as suas ordens, espalhou que, na verdade, aquilo foi uma represália de Deus, né? Porque João teria desrespeitado aquele concílio falso, né? Os decretos do concílio falso, né? Então, essas são as visões, digamos assim, das várias perspectivas, né? Inaugurou-se assim o período mais negro da luta anti-joânica. Como o prefeito Estúdio, a juízo dos bispos palacianos e da imperatriz, não levava a cabo, com suficiente rigor, as investigações sobre a origem do incêndio, foi substituído por um cruel e refinado intelectual, Optato, o melhor especialista em torturas que se pôde encontrar. Tenha-se em conta que, diante dos meios então utilizados para levar os acusados a confessar, empalidecem os mais refinados métodos modernos, que, convenhamos, não pecam por excesso de delicadeza. Montou-se o tribunal em praça pública. Mais do que levar a cabo uma investigação, tratava-se de dar uma lição definitiva aos partidários do bispo. O primeiro interrogado foi um jovem leitor de Santa Sofia, ainda adolescente, chamado Eutrópio. Leitor era uma ordem menor, né? Recebida da igreja, né? Então, ainda Eutrópio, adolescente, né? Interrogado pelo juiz sobre quem tinha ateado o incêndio, respondeu: "Não sei nada do que me perguntais." Açoitado com varas finas, que lhe deixaram a pele em farrapos, insistiu na resposta. Espancado com um bastão que lhe partiu os ossos, também. Queimado com ferros em brasa, limitou-se a ficar calado. E assim passou de mão em mão, até, ao entardecer, um dos torturadores constatou que havia morrido e que o cadáver já estava frio. Basta esta amostra. Anotemos de passagem que os principais sacerdotes e diáconos da igreja de João, entre eles Serapião e Tígrios, o ex-escravo, passaram por tormentos semelhantes e muitos sofreram martírio ou desterro. Como nada se conseguiu arrancar dos homens, passou-se às mulheres, que não se portavam com menor valor.
Entre elas, ficou célebre a resposta de Olímpia, quando o prefeito lhe perguntou por que havia incendiado Santa Sofia. A viúva limitou-se a sorrir e a responder. Abre aspas. Minha vida inteira basta para refutar semelhante acusação. Outrora fui rica, e todos sabem que todas as minhas riquezas foram empregadas na construção ou na decoração de templos de Deus. Não é assim que se aprende a queimar igrejas. Fecha aspas. Desarmado, o juiz teve de contentar-se com multá-la, bem como as restantes diaconisas. Enquanto a investigação prosseguia, escolheu-se um novo patriarca para a Sé de Constantinopla. Chamava-se Arsácio e pertencera à camarilha que tinha tramado a queda de João, embora não fosse dos mais ativos pela sua elevada idade, por volta de 80 anos, e dos seus dotes bastante limitados. Paládio comenta que tinha, abre aspas, a eloquência de um peixe e o calor oratório de uma rã. Fecha aspas. Bem descrito aqui, né, a figura, né? Então, enfim, Arsácio. Os partidários de João negaram-se a reconhecê-lo, pois consideravam ilegal a eleição. Mas Arsácio contava com a aprovação do imperador, após as habituais perplexidades, e dos patriarcas de Antioquia e de Alexandria. Claro, de Alexandria, Porfírio, que é de Antioquia, e Teófilo, que é o de Alexandria. E negar-se a aceitá-lo configurava crime de heresia e lesa majestade. Assim pode-se deixar de lado o simulacro de investigação sobre as origens do incêndio e passar a perseguição aberta e declarada contra os joanitas. Expressão entre aspas. A 18 de novembro de 404, então 5 meses depois do desterro de São João, né? Promulgou-se, pois, uma lei que dizia, abre aspas, os governadores de províncias ficam advertidos de que devem impedir as assembleias ilícitas dos que, desprezando as sacrossantas igrejas, procuram reunir-se em outra parte. Além disso, os que se tenham separado da comunhão com Arsácio, Porfírio e Teófilo, muito reverendos pontífices da lei sagrada, devem ser expulsos da igreja como cismáticos. Fecha aspas. Como coronário dessa lei, qualquer bispo ou sacerdote nela enquadrado ficava imediatamente destituído do cargo e tinha os seus bens confiscados. Os partidários de João passaram a viver escondidos. Paládio cita o caso de um bispo que passou 3 anos sem deixar o quarto de um amigo que um amigo lhe pusera à disposição. Outro comprou um barco e fez-se pescador, e o irmão do cronista, do Paládio, né, também bispo, passou a viver como simples hortelão. Os fiéis tinham de reunir-se secretamente em casas particulares para celebrar o culto. Se eram descobertos, confiscavam-se a casa e os bens do proprietário. Passaram a reunir-se nos bosques, onde eram perseguidos como javalis. Os conventos dos monges partidários de João foram cercados pelo exército e reduzidos à obediência pela falta de comida e de água. Segundo os costumes da época, os soldados que os caçavam podiam proceder como bem quisessem, o que trouxe consigo o habitual rastro de roubos, saques e violências sem conta. Qualquer meio era lícito. Em todo o Império do Oriente, como João previra na sua carta à Inocêncio, instaurou-se uma era em que tudo eram delações, processos, confiscos, prisões abarrotadas, torturas, desterros, execuções. Isso acontecia, bem entendido,
sobre as ordens de uns imperadores que se arrogavam o nome de defensores da religião. Que teria acontecido se tratasse de perseguidores? Então aqui uma descrição, né, dos momentos finais, né, de São João em Constantinopla, né, para onde ele foi levado com festas e foguetes, né? Agora desterrado de Constantinopla e todos os seus seguidores caçados como animais selvagens, né? Em Constantinopla, né? Isso com o apoio, veja bem, o apoio de dois patriarcas de igrejas, enfim, importantíssimas, né? Antioquia e Alexandria, né? Antioquia de São Paulo, né? E Alexandria de São Marcos. São Paulo e São Pedro, né? São Pedro foi o primeiro bispo de Antioquia. E São Marcos, que foi discípulo de São Pedro, foi o primeiro de Alexandria. Então, olha o peso, né, desses dois patriarcados, né? Então, os patriarcas Porfírio e Teófilo, né, participava de toda essa movimentação em Constantinopla, de perseguição, né, do bispo, dos seguidores de São João Crisóstomo, né? Então a igreja estava nas suas mais altas esferas, né? Apoiando isso, né? É como diz o historiador Paládio, né? Quando São João Crisóstomo saiu de Santa Sofia, né? O anjo da igreja saiu atrás dele. O acompanhou, né? E os vários martírios, né, promovidos pelo poder temporal, óbvio que a igreja não tinha poder para isso, mas apoiou, né? Tudo em torno de uma figura bizarra, né, que é Eudóxia. E lembremos, tudo ocorreu, o pavio, né, a coisa toda ocorreu por causa de uma estátua de prata que Arcádio mandou construir para sua esposa Eudóxia na praça da frente de Santa Sofia, né? Então, essa é a razão pela qual tantos morreram, e a razão pela qual São João Crisóstomo foi destituído. A partir do apoio de dois patriarcas, de duas igrejas, uma fundada por São Pedro e outra por São Marcos, né? Então, é preciso ter bem clara essa história para a gente entender a história moderna e a atual da igreja, né? É a corrupção nas mais altas esferas da igreja, né? Tá certo? E a perseguição dos mais santos homens da igreja, tá certo? Então a gente terminou o capítulo, né, desse desterro, né, de João de Constantinopla. E o anjo da igreja
foi atrás dele, né? O acompanhou, abandonou também a igreja, né? Tá certo? Mas eu queria agora ouvir, se houver, observações e comentários de vocês. Professor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que é a seguinte: quando o senhor estava lendo aí, é, que falou, né, que o anjo da igreja foi atrás de São João, eu fiquei pensando que recentemente houve essa igreja de Santa Sofia, recentemente eu digo assim, uns 1 ano e meio, 2 anos atrás, algo assim, que parece que essa igreja estava sendo usada apenas como uma atração turística, vamos dizer assim, só Ela, como um museu, não é isso? ela é. E voltou, e agora ela está nas mãos dos muçulmanos, É, não é isso? é. Então, mas o que eu queria perguntar para o senhor é se houve em algum momento da história, entre 404, né, de 404 para frente, em que essa igreja voltou, vamos dizer assim, que o anjo da igreja tenha voltado para ela. Não sei, não sei. Não. Precisa. Não sei, não tem essa informação. É, se o anjo resolver voltar, né? Se ela voltou às raízes católicas mesmo, né? É, não sei, infelizmente. Mas nós vamos ficar sabendo, vamos perguntando e lendo por aí. Vamos ver. Eu vou procurar saber disso, da história de Santa Sofia. E a outra coisa que eu queria comentar é da perplexidade mesmo que eu sinto, da vergonha, quando, né, fala esse jovem, esse adolescente, como que ele sustentou, né? O leitor, né? O leitor que morreu. Isso, É. isso. Ele só tinha as rodas menores. Como que ele sustentou a fé dele, né? E como ele se manteve firme naquilo, mesmo sendo torturado dessa forma, né? Eutrópio o nome dele. É outro. E a gente só pode pensar mesmo que nesses momentos o Espírito Santo toma, toma essa pessoa assim para si. Não é que ela não sinta dor, né? Não é que ela não sinta medo, mas ela tem um vislumbre de algo muito maior que Ah, dá força a ela. ah, Porque é impossível da gente. A gente não consegue nem imaginar, né? No lugar dessas pessoas. não, Não é, professor? não, nossa, ainda mais agora, É né? algo muito misterioso isso, forte isso. São 16 séculos que nos separam, né? Desse específico aqui, né? Martírio. O martírio é, é algo absolutamente incompreensível para a gente, né? Quando, enfim, quando a gente lê essas histórias, né? Eu me lembro quando a primeira vez que eu tive contato com essas descrições mais vívidas do martírio foi quando eu li a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Um livrinho que está publicado naquela coleção de livrinhos de capa verde da Paulus, né, dos padres da patrística grega e latina. Ali tem assim, cenas que ele toma, né, das atas de martírio, né, que são impressionantes, né? E assim, por isso que a igreja construiu, né, um livro
ao longo dos séculos para os católicos lerem, né, que é o martirológio. É claro que o martirológio não tem descrições, não tem nada que vá ofender a alma sensível dos católicos de hoje, mas ela pelo menos tem a lista dos mártires, né? A lista completa dos mártires, né? Mas se a gente recorre às atas de martírio, é que a gente vai ver a grandeza desses mártires, né? A pureza, né, de intenções dos mártires, enfim, a fortaleza dos mártires, né? O desprezo dos mártires pela dor física, né? Que eles sentiam, né? Que eles sentiam. Poucos eram preservados disso, né? Deus preservou alguns da dor física especificamente, né? Juliana está dizendo, disse bem, Ana, só pode ser o Espírito Santo que não deixa esses mártires voltarem atrás. Certamente, né? E a bravura, né, quando a gente vê as discussões modernas, né, dessa tentativa das mulheres, né, se tornarem poderosas, né, a gente vendo as histórias das mártires da igreja dessa época é que a gente percebe a grandeza real da mulher, né? 12 de janeiro é o dia de Santo Eutrópio. É esse mesmo? Será? Tem que checar isso se é esse jovem. Mas outro dia nós lemos, né, de Santa... é desse mesmo. Aqui, Eutrópio, leitor, mártir em Constantinopla. Então tem jeito. Então, adolescente, né? Hoje a gente tem santos adolescentes por aí também, né, gente? De tênis, de calça jeans. A igreja, enfim, tá encontrando santinho. Coca-Cola e comem hot dog. Não é assim, estão encontrando por aí, né? A música. Tem a música? Não cante a música, por favor. Não quero saber da música. Eu nem sabia, graças a Deus, soube e já esqueci. Mas mas então, assim, por isso que o martirológio, né, ele nos deixa a leitura diária dele, né, ou frequente, sei lá, eu faço a leitura diária, nos deixa permanentemente em contato com esse fato histórico extraordinário que nunca deixou de acontecer na igreja, né? E que aconteceu em algumas épocas intensamente, que foi... Esses fatos foram anotados, descritos, publicados e chegaram até nós. Então, o hábito de manter a ideia desses nossos ancestrais na nossa cabeça, para mim, é muito saudável, né? E por isso que a igreja oferece, né, esse compilado, né, de mártires. O martirológio contém também santos não martirizados, né? Ele se expandiu para isso, mas principalmente mártires, né? Homens e mulheres mártires, né? E é uma beleza isso, né? Assim, eu acho que é parte de uma história que a gente não pode esquecer, principalmente porque o nosso Deus morreu por nós, martirizado na cruz, né? Então, por isso essa história é tão importante, né?
E aí, pessoal? Ô, Márcio. Beleza, pessoal, falando aí de mártir e martírios. Lembrando que o Catecismo de São Roberto Bellarmino, ele explica por que aquelas bem-aventuranças, capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, ele tem uma sequência que o martírio é o último, né? Então tem aquele primeiro lá, a bem-aventurança os bem-aventurados dos pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, os pobres espíritos são aqueles que já se apartam, né, das máximas do mundo e não vivem segundo as máximas do mundo, né? Aí vem os mansos, né? As pessoas que são realmente, né, elas conseguem dominar já o orgulho, a ira, eles já começam a dominar os vícios capitais e vencer as virtudes, né? Os que choram, que serão consolados, serão aqueles que se penitenciam, né, pelos pecados, têm uma consciência já mais sensível quanto ao pecado. E aí vai. Os que têm fome e sede de justiça, aqueles que têm o desejo de atingir a perfeição moral, de conformar a própria vontade, a vontade de Deus. Aí vem os misericordiosos, né, que vão se conformar a Nosso Senhor pela misericórdia. Os puros de coração que verão a Deus, né? Ou seja, aquelas purezas de querer fazer tudo para agradar a Deus. Aí vem os pacíficos, que serão chamados filhos de Deus, ou seja, já atingiram aquela paz, né? Eles não combatem mais Jesus Cristo, o viver deles, né, como diz São Paulo, é Cristo, né? O amor de Cristo os impele, né? Eles não ficam brigando entre uma luta entre a vontade deles e a vontade de Deus. E aí vem também os bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que forem injuriados, perseguidos, etc., né? Ou seja, esse é o último. Então, muita gente, a gente vê às vezes no meio de uns tridentinhos aí, eu quero ser mártir, por nós, Senhor. Então, pega essa escadinha aqui e vai subindo todos os passos dela. Quando você chegar na beiradinha lá, os pacíficos, aí Deus vai deixar você ser perseguido mesmo e até martirizado, crucificado na parede, o que for. Né? Então a gente vê que os mártires, eles tinham uma perfeição espiritual, moral muito, muito elevada antes de chegarem a ser mártires, né? Então, martírio é um prêmio que Deus dá, né? Exato, ele não consegue ser qualquer um, não. Né? Não. Então os nossos direitinhos eles precisam melhorar bastante, né? Precisam chegar nesse ponto. Inclusive, muitos Deus tirou a graça e eles recusaram o martírio, né? Sacrificaram aos deuses. Exatamente. Ficou dedo para trás. Né? É porque essa história ela é negativa, né? Mas existe essa história muito claramente, muitas atas de martírio, inclusive, comentam que o fulano desistiu. Deu pra trás, escondeu, né? Foram mortos, ele se escondeu, fugiu. Isso. E depois acabou apostatando. Das próprias atas de martírio a gente tem isso, né? E aconteceu que poucos, fugiram na hora do martírio de tal santo, mas depois foram martirizados, voltaram, pediram perdão, etc, e foram martirizados. Exatamente. Então, martírio é graça. Os apóstolos também foram assim, fugiram e depois isso. escaparam do martírio. Exatamente. Isso. Então, São João passou com uma tortura também, né? Foi morto por martírio, né? Eles tentaram cozinhar ele, né? Mas estava presente no martírio supremo, né? Então, nessa aí, ele passou por um martírio da alma aí também, como Nossa Senhora, né? Serve aí de exemplo para nós. Mas sem aperfeiçoamento moral, espiritual, negativo. Né? E não basta ficar com a cabecinha torta, não, né, professor? Não. Isso aí. Aquela vozinha, né? Aquela vozinha. Não, aquilo ali não vai. Cabecinha tortinha. Se não tiver com torcicolo. Assim, né? Eu já tive torcicolo, já tive Não,
Exatamente, mas se não tiver, meu caro, essa cabecinha torta aí não leva. Aliás, leva pro inferno, né? É pose, né? Tá posando, tá Tá passando. transparecendo. E por falar nisso, eu fico assim, espantado de ver ali, igual o senhor leu ali, né? O comandante ali da tropa ia, se o São João demorasse um pouco ali, entrar, matar, fazer acontecer. Eu fico pensando assim, tudo bem, é uma coisa que é clara que o governante, ele, o mandante, né? Ele há de responder a Deus pelo, pelo mau uso do poder que foi concedido a Deus para ele, para poder justamente, É. né, cumprir a justiça. Mas eu fico pensando também naqueles que obedecem. Ah, pois Tem é. parte nisso também. Claro que Não dá tem. para poder obedecer uma coisa assim descaradamente errada e injusta, porque a função deles é defender a sociedade, é o famoso bem comum, né? Ou seja, você vai defender a sociedade dos verdadeiros malfeitores e não estar a serviço deles para cometer maus feitos, Aquele né? negócio de você não dever obedecer leis iníquas, né? Exato, exatamente. Isso é claro mas é o que a gente vê hoje em dia, justamente o contrário, né? É o tal do positivismo, talvez. A lei iníqua é lei, a lei Ah, santa é é o lei. Isso é positivismo totalmente. jurídico, né? Exatamente, né? Ou Lei é seja, lei. mandar e enfileirar a família no paredão e descer chumbo neles lá também, eles vão desde que os vencimentos sejam garantidos no final do mês, É a né? mesma coisa dentro da igreja, né? Exato. Dentro da igreja, essa obediência cega, né? Que nunca foi prática da igreja, Exatamente. mas É mais um modernismo, né? Vamos dizer. exatamente a mesma coisa. Você tem uma responsabilidade para com Deus acima de Comandante qualquer Supremo, outra né? coisa, né? Exatamente. Comandante É, Supremo. é, Tanto é que tem lá uma coisa básica na catequese, né? Sobre o mandamento, o quarto mandamento, né? Uma, seja aquilo do seu superior hierárquico, seja aquilo do estadista, seja aquilo dos seus pais, dos professores, quem for. é. Né? Algo que extrapole o mandato deles, né? Algo que extrapole a missão deles, que seja algo errado, que vá contra outros mandamentos, inclusive, não é Ah, para ser cumprido. não. É, Por mais que você possa ser penalizado por isso, né? De não cumprir, né? exatamente. É. Como diriam os acusados no Tribunal de Nuremberg, lá em 1946, estávamos apenas cumprindo ordens. Esse é o que, em termos de guerra, né? O que se lança mão é isso, né? Estão apenas cumprindo ordens, ou seja, é culpa de ninguém, igual serviço público, né? Isso é responsabilidade de quem? Na minha não é. Ah, bicho, fez o Não, seguinte, não, volta lá, é não, do, ali é do, é de ninguém, né, na verdade. é do sistema, o sistema. Joga lá no sistema, de preferência aquelas letrinhas do alfabeto cirílico, né? É, é horroroso, horroroso. Bom, obrigado, professor. Obrigado a você. Ai de mim, tá falando aqui a dona Juliana. Ai de nós. Mas alguma outra observação, comentário? No meu caso, professor, eu vou tentar lembrar desse Santo Eutrópio toda vez que eu tiver vontade de reclamar de qualquer besteirinha, sabe? É uma boa, é uma boa. Qualquer um deles, né? Você pode tomar qualquer um deles como exemplo, né? Quem de nós não faz isso? É, Como é que relembrar um fato como esse já nos dá um gás diferente, novo, para tolerar inúmeras coisas? pois é incrível, né? Como é que o martírio. A gente ter esses fatos de um ou de outro mártir, do mártir da nossa preferência, é tão importante na nossa vida cotidiana, né? Assim, para nós passarmos pelos reveses da vida, né? E às vezes nem são reveses, né? São coisas bobas que acontecem com a gente
no cotidiano que tira a gente do sério. Não, se a gente pensar no mártir, não vai tirar mais, né? Não vai tirar mais do sério. Santo Eutrópio, rogai por nós. Por isso, Ju, que esse tipo de ajuda, né? Vamos dizer assim, essas leituras, né? Esse trabalho que o professor tem com a gente aqui nos outros momentos, né? Da nossa associação são tão importantes, porque a gente precisa ser alimentado nesse sentido todo dia. Todo dia, todo dia. Não basta uma vez por semana você ir à missa, ou no caso de outros aí, uma vez por mês. Né? A gente precisa desse alimento diariamente. Porque isso que nos motiva a olhar para nós mesmos, a meditar sobre as coisas, a entender. E como disse, porque esse livrinho do Monsenhor de Segui, aquela frase que ele colocou lá, cuidado com a ignorância das coisas da igreja, das coisas de Deus, cuidado com a ignorância. Então, assim, isso é sério, né? A gente precisa levar isso bem a sério mesmo, porque é todo dia, porque a gente é muito cabeça dura e a gente é muito ignorante, né? Serviço, né? Serviço dura. E olha que beleza a nossa igreja, né, Ana Paula? Que maravilha, né? Que ela guarda os exemplos que nos servem hoje. Quer dizer, esse exemplo de Santo Eutrópio tem 1.600 anos que ele morreu. E ela guarda as circunstâncias da morte, ela guarda a crônica da morte, né? Ela coloca num livro para a gente ler sobre isso. Um livro que está disponível aí para todo mundo. E para a gente. Então, toda a história da igreja, ou pelo menos as principais partes dessa história, né? Para a gente lutar contra a nossa ignorância das coisas da igreja, né? Elas estão disponíveis para a gente por aí, né? Em algum momento a gente vai encontrá-las. E quando encontrar, é um tesouro, assim. O martirológio é um tesouro da igreja, né? Tanto é que, né, a própria oração diária da igreja, né, o breviário, na primeira oração da manhã, no breviário tem a leitura do martirológio, né? Nos mosteiros, enfim, os padres, todos são obrigados a rezar o breviário. E no breviário tem, na primeira oração da manhã, a leitura do martirológio do dia, né? A gente deve, seguindo a sugestão da igreja, ler no início, né? Da manhã, né? É isso. Vamos continuar, se Deus quiser. É esse trabalho diário que faz a gente, pelo menos no meu caso, é um esforço de não cumprir os preceitos de uma forma automática, sabe, professor? Porque, por exemplo, agora nós temos a missa diariamente, já tínhamos, né, à noite, mas como esse horário para mim é um horário difícil demais, quando o padre começou a celebrar as missas às 6 da manhã, né, eu falei, nossa, que beleza, porque eu estou muito próximo da igreja aqui, né? Então eu vou. Mas aí existe sempre um risco da gente cumprir aquilo de uma maneira automática. Mecânica, Isso. Não pode ser automática, mecânica, como escovar os dentes, né? Não pode ser algo que eu cumpra. Eu tenho que cumprir aquilo com um certo maravilhamento de algo, buscando. Por isso que é tão importante essas biografias de santo. Buscando esse espanto que eles sempre tinham diante da presença de Deus, essa certeza que eles tinham
da presença e da ação de Deus na própria vida. Né? A gente tem que procurar esse exemplo deles, de se maravilhar, de que aquilo, de que É de contar que Deus está sempre presente, né? isso. E não Em apenas. todos os lugares. Porque senão a gente cumpre as coisas de uma maneira muito automática, não é? A gente que é, volto a dizer, né, que é tão sensível para certas coisas, fica completamente insensível para algo que é tão importante, para as coisas que são verdadeiramente importantes, a gente acaba ficando insensível. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Pessoa que de missa diária tem que ter esse cuidado mesmo. Porque às vezes a gente passa a contar com isso como se outras coisas da vida, né? Você até bem exemplificou, escovar os dentes. Esse é o perigo. Sim. Realmente. Onde? Oi. Opa, diga. Beleza? Não sabia que estava aberto o microfone aqui, mas a leitura do martirológio é interessante mesmo que tem, né, em mosteiro, tem nas orações e também tem no refeitório, durante aquelas leituras que eles fazem durante... Né, ainda falam em recto tono, né? Sei lá, martirológio do dia tal, exatamente. Roma, fulano de tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí vão descrevendo, né, o que aconteceu e tal. No final lá, deu graças, aí batidinha na mesa, todo mundo começa a comer. Isso. Depois das orações. Uma coisa interessante é que é o que eu falo para muita gente que às vezes se deixa afligir por coisas pequenas, né? Na verdade, a gente tem que aprender, como disse um padre uma vez, os enfermos, por exemplo, são assemelhados a Cristo na cruz, né? São os cristos que sofrem. Mandar esse pessoal fazer igual uma série de documentários, e depois foram imitados pela televisão brasileira, 24 horas. Faça 24 horas no hospital, lá ajudando, atendendo, vendo os movimentos lá, principalmente na fase de emergência, né? Pessoal nas visitas dos doentes lá. É impressionante isso. Vendo os casos ali de os sofridos que estão tanto na cama quanto os sofridos que acompanham e dão assistência pessoal, né? Tem até alguns que sofrem, os próprios profissionais, alguns que não chegaram ao ponto de sensibilizar, né? Também sofrem bastante. Vai num velório, que é onde mais? Prisão, vai na delegacia para ver o que acontece, né? E aí a pessoa vai perceber assim, o quê? Eu estou me afligindo por isso? Pelo amor de Deus, vou gastar minha energia com isso não. Né? Por isso que assim, o martirológio é uma das coisas simples que a gente pode fazer, né? Essas são mais sofisticadas, essas sugestões, né? De ir na prisão, de ir no hospital para ver. A gente até às vezes vai no hospital com problemas próprios e vê o sofrimento de gente muito maior do que o nosso, né? Que nos levou lá, né? Então, mas o martirológio descreve, né? Teve os dentes arrancados, teve a pele arrancada. Ele é muito direto, né? Ele é muito direto. Aí depois não morreu, aí pôs na fogueira, não morreu, aí depois ele foi degolado. Ou ele foi. Morreu, voltou. Aí no final das contas, não tinha mais jeito, né? Eles degolavam. Não tinha mais se bobear, capaz da cabeça voltar e juntar o corpo também. Reclamar. Né? Na tua palma que dá um taco aqui, professor. Não, só porque eu tenho algo a dizer sobre esse comentário que o Márcio fez, porque é o seguinte: isso vale para quem tem Deus como em perspectiva, vamos dizer assim. Por quê? Uma vez conversando sobre esse tipo de coisa com o padre Paulo Santos, ele falou, não fica pensando que uma pessoa, por exemplo, que adoece, ela se converte. Muitas vezes ela se revolta. É mais fácil ela se revoltar. Então, se a pessoa não pensa em Deus, não crê em Deus, ela vai no hospital e vê essas durezas, ou numa carceragem, coisa assim, e ela pensa assim, eu tenho que aproveitar minha vida. Carpe diem.
Isso, carpe diem. E não, ela pensa assim, nossa, esse pensamento é nosso, de quem tem Claro. É. Deus na sua vida. Porque quem não tem, alguns podem até se converter, mas outros É raro. outros se revoltam, né? Eu achava, quando eu conversei sobre isso com o Padre Paulo, que as pessoas, aí, nossa, que susto, aí se converte. Mas ele disse que não. Ele disse para mim, não, a maioria não se converte, a maioria se revolta. Vou dar um pitaco aqui. Não, o pessoal voltando aquela coisa de ter essa perspectiva em Deus aí, é um dizer que vários santos se relacionavam a um versículo, né, do Gênesis, lá do Abraão, que falava, anda na presença de Deus e ser íntegro. Então isso é que baseia aquela doutrina do andar na presença de Deus. Então ter Deus presente, né, diante dos olhos, como eles gostavam de falar. Então, da mesma forma como a pessoa ela vai passar por uma doença, um sofrimento, uma tribulação, e perceber a visita de Deus ali e ver que exatamente aquilo ali, mundo, aquilo tudo tão banal, tão de segunda importância, né, que Deus é mais importante, né? E muitas vezes você vê a doença ali, com quem diz, um ensaio praticamente da morte ali, assim, e se eu morrer, o que vai ser? Para que eu dei importância durante a minha vida? Quer dizer, as pessoas que têm essa consciência, né? De que valeu tomar tanto cuidado com isso, com aquilo outro? Se eu morro aqui, o que eu vou levar para o outro lado? O que eu vou deixar, eu sei, eu vou deixar, mas o que eu vou levar comigo? Não é verdade? E da mesma forma como tem gente que se revolta a doença, tem gente que simplesmente fica lá contando os dias para poder voltar farras e bagunças e deleites de sempre. Tem gente também que vai na igreja com esse espírito de maravilhamento que a Ana Paula falou, de gratidão, né? Assim, que espantoso. Alguns anos atrás eu não tinha nenhum lugar decente para ir numa missa, ficar pulando de paróquia em paróquia, aí mudava de padre, piorava, eu tentava pular para uma outra onde tinha um padrezinho melhor, aí mudava de novo, eu tinha que sair para outro lugar, e agora eu saio daqui em 10 minutos a pé, eu estou dentro da igrejinha ali, padres bons, capela ótima, boa doutrina, uma missa excelente, e tem gente que simplesmente vai para cumprir, bater ponto. E tem gente que fala que não vai nessa missa. Não, vai ficar rezando o texto em casa, assim, olhando tudo. Entendeu? O pessoal que vai, né? Vai ser outra anátema num concílio aí, num Vaticano III aí. Vai. Se disserem que para ficar em casa, tendo missa válida, decente perto de você. Claro, o cara vai estar lá no meio da Amazônia sem missa nos próximos 800 quilômetros, não vai ter jeito, né? E falarem para você ficar rezando em casa, seja anátema. Anátema City. Anátema City, né? E a galerinha está olhando muito para você, está ficando o supra-sumo de tudo, né? Puros, né? Os limpinhos, né? A gente vai falar os limpinhos. Os limpinhos, Cheiroso, né? O negócio é ficar de banho tomado. Sempre. Cheiroso. Sempre de banho tomado. Penteadinho. Sempre de banho tomado. Cheiroso. Melhor definição é essa daí da pureza, os puros. Os cátaros. Cheirosinhos, desse jeito, né? Os sujinhos que somos nós, não. Não, não. Inclusive não pode nem conversar com a gente, porque fica impuro. Mas eu queria comentar um negócio que a Ana Paula falou. Ana Paula, esse modelo que você descreveu aí, da pessoa que sofre e não se converte, e de alguma pessoa que sofre e se converte, é o bom e o mau ladrão do lado de Nosso Senhor na cruz. Essa é a divisão da humanidade. Porque sofrer, todos nós sofreremos, né? E a perspectiva em relação ao sofrimento são duas. Somente duas. É a do mau ladrão, que se revolta, e a do bom ladrão que se converte, né? Então, assim, que entrega aquele sofrimento a Nosso Senhor e pede para que ele lembre dele lá no paraíso, né? Então, assim, não tem uma terceira via,
Não tem uma terceira via. Deus já quis mostrar lá na suprema hora da nossa da paixão, de completar a nossa redenção. Deus já deu exemplo de como a humanidade reagiria àquela crucificação. Estava lá exposta, no Calvário. Né? É os que se desesperam. É Voltaire, na hora da morte. Né? Ou é o bom ladrão, reconhecendo que ele estava sendo punido porque ele merecia, mas aquele do lado dele não. Né? E pedindo a ele para lembrar dele. Ele não pediu nem para ir para onde que ele ia. Ele pediu para Nosso Senhor lembrar dele no paraíso. É só. Né? Então, essa divisão da humanidade, Deus já quis mostrar no Calvário. Né? Não há meio termo. Não há meio termo. O tal Carpe Diem, né? Vamos curtir a vida e tal. É uma recusa a Deus. É a recusa do mau ladrão. O Carpe Diem é uma espécie de desespero. Né? Uma espécie de desespero. Como eu tenho pouco tempo, eu estou desesperado. Eu preciso curtir isso aqui agora. Né? Então, é curioso que a chave de entendimento, né, de todas as reações da humanidade depois daquele momento da crucificação, né, ele se divide entre o mau ladrão e o bom ladrão. O que quer dizer que nós poderemos ser, no máximo, o bom ladrão. Né? No máximo. São Dimas. Né? Por isso que eu tenho uma certa admiração e devoção por São Dimas, porque é o máximo que eu poderia chegar. Mas é isso. Professor, foi uma ótima colocação que o senhor pôs aí. São Dimas é muito esquecido, mas foi o primeiro santo canonizado pelo próprio Jesus Cristo. Foi o único, né? E tem interessante também que eu já vi algumas traduções que eles falam assim, né? São Dimas pede, né? Lembrai-vos de mim quando estiveres no vosso reino. No vosso reino, Vou colocar o português direitinho. E algumas traduções falam lembrai-vos de mim quando começardes a reinar. Aí Jesus fala, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, assim, naquele mesmo dia ele já começa a reinar, né? E a gente fica pensando ali que tem autores que colocam que o trono de Deus é a própria cruz. Já ali já começa a reinar e vai levar ele para o paraíso. Porque ele desce lá no limbo e já abre a porta do paraíso e acabou. Exatamente. Né? E aí que a gente vê aí que muitas vezes que perante o mundo, pelas próprias bem-aventuranças também a gente vê, né? Perante o mundo, todas essas virtudes, né? São justamente o contrário, né? Ser destronado, né? Ser derrubado, ser colocado num plano inferior, contra justamente o contrário, né? A negação de todas essas mundanidades, todos esses carpedinhos, o sentido ruim dele, né? Que significaria aproveite o dia, mas não dessa forma. Né? Não, colha, né? Carpe é colher, né? O carpe... o Carpe Diem poderia ser dado uma interpretação, digamos, cristã, né? Colher do seu cotidiano as coisas boas, né? Isso. Mas o pagão não, né? O pagão quer colher as coisas, enfim. Depende de que plantação que vai, né? Exatamente. Mas é isso. Né, o pessoal precisa aproveitar isso melhor, né? E muitas vezes tem lá alguma via sacra, alguma coisa assim que eu paro para meditar um pouquinho, eu peço a Deus para me assemelhar a São Dimas, né? É São Dimas, ao máximo. É o máximo.
O chororô pertence ao mau ladrão. É, Né? é. Isso aí. E você vê que ele não era nada puro, né? É verdade. O máximo que nós podemos ser é tão sujinho quanto o São Dimas. Verdadeiro. É. Verdadeiro. Aí, pessoal, obrigado. Obrigado a vocês, meus caros. Mais algum comentário, alguma observação? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Eutrópia Marte, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.